Saúdo os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmão, quem vos fala é a irmã em Cristo, Elaine, né? Venho mais uma vez trazendo mais um estudo bíblico, irmãos, para que possamos nos edificar. E vamos meditar hoje no livro de Romanos 2, aonde meditaremos o versículo 18, a ira de Deus contra o pecado. E essa é a meditação, é o estudo de hoje. Amém, irmãos? Então vamos orar ao nosso Deus antes para que nós possamos começar o nosso estudo. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui diante da tua graça e soberania, ó Deus. Venho humildade e reverência, ó Pai, humilhando e buscando a tua face, ó Pai, para que o Senhor possa dar discernimento à tua serva e àqueles a qual está nos ouvindo, ó Deus. Ó Pai, opera da tua graça, Senhor. Abre o entendimento e amolece o coração das pessoas. Toque em cada coração, ó Deus, para que as pessoas venham compreender qual é a vontade do Santo Espírito Santo de Deus. Ah, Pai, eu entrego em tuas mãos esse estudo, que possa servir de edificação e que muitas pessoas venham ser tocadas para a honra e glória do teu santo nome. Eu já agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós iremos meditar. O nosso estudo de hoje é uma meditação no livro de Romanos 2, o versículo 18. A ira de Deus. Porque, e diz assim a palavra do Senhor, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aleluia. Deus se manifesta, irmãos. Deus se manifesta na tua vida. Deus se manifesta na vida daqueles que praticam abominação contra a sua santidade. Irmãos, hoje eu quero também meditar na palavra da ira de Deus, porque temos visto, irmão, que todas as vezes que acaba o carnaval ou que tem o carnaval, quando termina, a ira de Deus se acende para com a nação brasileira, pois o carnaval, irmãos, tem acendido a ira de Deus. Muitas pessoas estão brincando, blasfemando, escarnecendo da santidade do Deus Altíssimo. Tenho visto uma festa pagã de escarnecimento, aonde o povo está brincando com a santidade do Altíssimo. E o Senhor tem abatido da sua ira contra esses escarnecedores. Mas quem paga o preço de tudo isso, irmãos, é toda a nação. Toda a nação paga o preço por causa dos escarnecedores. Pois o Senhor é um Deus de amor, mas hoje nós iremos falar da ira de Deus. Pois o Senhor se ira. O Senhor também se abate da sua ira contra o povo e contra o pecado. Então aqui iremos conhecer em qual modo o Senhor se ira. E isso enfatiza sempre o pecado, pois o motivo da ira de Deus é devido ao pecado da nação. O pecado do povo acende a ira de Deus. Amém, irmãos? Então, continuemos no versos 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu tenor, o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto tendo conhecimento a Deus, não o glorificam como Deus. Aqui o Senhor está dizendo, né? Vocês têm o conhecimento que eu sou Deus, mas vocês não me glorificam como Deus.
né? Nós vemos muitas pessoas nos dias de hoje, irmãos, dizendo, né, pratica algo que eles sabem que é errado, que é pecado, e eles dizem, mas tanto Deus nos perdoa. Eles conhecem, sabem que tem um Deus, mas não glorifica esse Deus. E o Senhor aqui diz, né, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhes deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Aqui o Senhor está dizendo, ao invés de o povo conhece que eu sou Deus, sabe que eu sou Deus, mas ao invés de clamar-me a mim como Deus e dar honra e a glória ao Deus, eles obstêm o seu coração e endurece, né? O Senhor aqui está dizendo que esse povo sabe quem eu sou, mas não tem o temor de mim. Irmãos, nós temos que enfatizar que a incredulidade e a perversidade do coração do povo é terrível. Amém, irmãos? Irmãos, nós temos visto a abominação que o povo estão praticando, toda sorte de pecado, de abominação, a qual tem se acendido a fúria e a ira do Deus Altíssimo. Vamos continuar, irmão, a nossa leitura meditando por partes. Não o glorificam como Deus, nem lhes deram graça antes em seus discursos. Se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo, sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Aqui o povo é o que estão fazendo hoje. O povo está mudando a semelhança de Deus Altíssimo em uma semelhança de homem incorruptível. Porque o nosso Deus é um Deus santo, soberano e majestoso. Mas o povo tem escarnecido do Senhor, fazendo imagens de homens pregados em uma cruz, a qual todo tipo de abominação tem escarnecido da santidade do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Desvaneceram o seu coração insensato, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem, corruptível, e de aves, de quadrupédes e de répteis. Por isso também Deus vos entregou as concupiscências de seus corações. O Senhor está dizendo aqui, por causa da dureza do seu coração, por causa do endurecimento do seu coração e da tua desobediência, e por causa das práticas pecaminosas a qual vocês têm praticado contra mim, eu entrego vocês às suas próprias concupiscências. E o que é, irmão? É a sua vontade. A concupiscência é a sua vontade própria. O Senhor está dizendo, eu vou deixar que você faça o que você quer, eu vou deixar que você segue o seu caminho, eu vou deixar que você pratica o que você acha que é melhor para você. Então o Senhor está deixando que você faça conforme a tua vontade. Amém? Dizendo, então vamos continuar a leitura, irmãos. Dizendo-se, ser sábio tornaram loucos, né? Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrar seu corpo entre si,
Irmã Elaine, o que é desonrar o vosso corpo entre si? É o pecado da sexualidade. É o pecado da sexualidade. Quando vocês praticam sexualidade nesse carnaval pagão, festas abomináveis aos olhos de Deus, aonde homem tem intimidade com homem, mulher com mulher, e ali se torna uma orgia pecaminosa, né? Ali o Senhor, abominável aos olhos do Senhor, o Senhor está dizendo... olha, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honram e serviram mais a criatura do que o Criador. Estão servindo mais a criatura que o Criador. Quem é a criatura? A criatura é aqueles que criam pecado, são todas as sortes de abominação carnais, mundana. Coisas que homens criam, mas a criação de Deus, ela é soberana. Então o Senhor está dizendo, eu vou entregar vocês nas suas próprias criações, nos seus próprios pecados, nas suas próprias vontades. Aleluia! Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Altíssimo. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. O que é paixões infames, Elaine? Paixões infames são a vontade carnal, é a vontade da carne, né? É a perversidade que sai do coração do homem, da mente. Essas são as paixões infames, paixões que os homens, as mulheres e o pecador não conseguem dominar. São paixões enfrenadas, paixões que eles não conseguem controlar porque vivem segundo a sua carne. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo. Por isso Deus abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Aqui está falando, olha só, muitas pessoas têm dizendo, né, que nasceu assim, né, não quis, está mudando. Olha aqui o que o Senhor diz, mudaram o uso natural. O que é o uso natural? O uso natural é que Deus fez homem para a mulher e a mulher para o homem. O Senhor fez a mulher para o homem para a mulher. E o povo está mudando esse curso natural de Deus, né? Está mudando. Hoje em dia, né, homem quer ser mulher, mulher quer ser homem, estão mudando o curso natural pelo qual Deus te criou. Aleluia! E essa é uma palavra a qual muitos têm que entender, né? Por isso também Deus o entregou. Não, vamos continuar mais. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher e infamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Essa palavra é para aqueles a qual estão dizendo, né, que eles gostam de homem porque eles nasceram aqui. Essa é uma passagem que está dizendo
dizendo que Deus não te criou para que você gosta de homem. Deus não te criou para que você gosta de mulher com mulher e homem com homem. Deus te criou, pois a natureza foi de Deus. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Aleluia! Semelhante a também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Quando diz Deus entregou, Deus deixou, né? Para que o irmão entenda. Quando diz Deus entregou, Deus está dizendo, eu deixei, né? O Senhor nos deu livre-arbítrio para que nós possamos escolher o que queremos. Então, quando diz deixou, Deus está dizendo, eu deixo, você faça o que você quiser da tua vida, mas isso não significa que é da vontade do Senhor. Amém, irmãos? E aqui continuemos a leitura. E diz, Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detradores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, de maldade, desobedientes aos pais e às mães, nécio. O que é nécio? Insensato. Insensato é nécio, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecendo a justiça, pois todas essas práticas provêm também de muitos que se dizem servir a Deus. Muitos que se dizem servir a Deus têm praticado toda sorte de pecado. Purificai-vos, pois o Senhor é santo. Reveja suas atitudes, os seus caminhos, porque o Senhor é santo. E aqui o Senhor está enfatizando toda sorte de abominação, a qual nós devemos fugir. Aleluia! Os quais conhecendo a justiça, pois tem muitos que se dizem crentes, servos de Deus, conhecem a justiça de Deus, conhece as escrituras do Senhor, mas ainda assim pratica o que ele reprova, porque vive segundo a sua carne. Aleluia! E as quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Essa aqui última palavra é para você, pastor. Que o Senhor entregou o ministério em tua mão. E você, ao invés de mostrar a verdade, as ovelhas, você omite, massageia o ego e faz o que as ovelhas querem, mas a tua responsabilidade é pregar essa palavra aqui, pastor. A tua responsabilidade é mostrar esse versículo bíblico para as ovelhas e diz, esses são todas as sortes de pecado a qual o Senhor reprova. Reveja os teus caminhos. E o Senhor no final enfatiza claramente e diz, os quais conhecendo a justiça de Deus,
que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consente aos outros que fazem. É o que os pastores estão fazendo hoje. Estão consentindo as ovelhas, o rebanho, de praticar o que eles querem. Quando o pastor, o cômpito dele é enfatizar todo o pecado que tem aqui, o pastor tem que dizer toda a sorte de pecado que tem aqui, a qual o Senhor reprova. E se ele cai em pecado, a responsabilidade é dele. Mas o pastor tem que pregar a verdade, tem que levar a verdade. Aleluia! E continuemos a leitura, irmãos, sempre o livro de Romanos 3, o capítulo 5, e diz assim a palavra do Senhor: e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, e se a nossa injustiça, porque muitas vezes, irmãos, nós se sentimos injustiçados por Deus. Nós se sentimos injustiçados por Deus. Praticamos o pecado, abominação, toda sorte de pecado e ainda achamos que o Senhor é injusto para conosco. E naquele momento nós começamos a blasfemar, a murmurar e diz: mas por que aconteceu isso? Mas você viu o seu pecado? Você se lembra o que você praticou? E tem muita gente que diz: mas Senhor, por que você permitiu que me acontecesse isso? O teu pecado, tudo que acontece com a humanidade, tudo que acontece com as pessoas é tudo culpa do pecado, porque o Senhor não tem prazer na desgraça do ser humano, o Senhor não tem prazer na destruição da humanidade, mas o Senhor quer que tu goza de grande vida e vida com abundância. O Senhor quer que tu seja prova do melhor dessa terra, mas o povo não quer santidade. O povo quer viver o pecado e ao mesmo tempo que é o Senhor, mas o Senhor já diz a palavra: não podemos servir a dois senhores, ou você serve o mundo, ou você serve a Deus, porque você não pode estar na presença do Senhor praticando o que você praticava antes. Amém, irmãos? E se a nossa injustiça for a causa da injustiça de Deus, que diremos, porventura, será Deus injusto? É o que o povo estão fazendo. O povo pratica o pecado, faz tudo o que eles acham bom ao seu coração, as suas paixões sem freio, e depois o povo ainda diz que é Deus injusto. O Senhor é injusto. Vamos ver esse carnaval, toda sorte de pecado e abominação a qual está acontecendo, né, hoje. Então a gente vê depois desse carnaval a tragédia, o massacre, a violência, os estrupos, todo tipo de abominação, jovens que ficam grávidas, né, mortes. E aí depois o povo diz: ai meu Deus, por que aconteceu isso com meu filho? Ai meu Deus, por que aconteceu isso com a minha filha? Ai meu Deus, culpando a Deus, culpando o Senhor pelos seus pecados, culpando o Senhor de tudo. Não bastou que Jesus morreu na cruz e foi um sacrifício vivo para que pudéssemos ter vida, o Senhor ainda é acusado. O Senhor é acusado das nossas concupiscências, dos nossos pecados. O povo ainda acusa a Deus. Aleluia! E diz assim: e de maneira nenhuma de outro modo como julgar Deus, o mundo, mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus. Pela minha mentira abundou mais. O Senhor está dizendo: por causa da tua mentira abundarei mais ainda da minha misericórdia, né? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus. Pois muito hoje, irmãos, é o que eu estava dizendo, enfatizando em outros vídeos. O povo hoje estão trocando.
A verdade está se passando por mentira. E a mentira por verdade. Eu estou pregando aqui a palavra que diz a verdade de Deus. E muitas pessoas vão dizer não é verdade. Pois hoje em dia vivemos um evangelho aonde é verdade só o que agrada o povo. Só o que agrada o pecado. Né? Se você prega sobre o homossexualismo, né? É uma tragédia. Acontece uma tragédia, o povo vai tudo na mídia, vai tudo lá a contradizer os seus pecados, omitindo a verdade de Deus, porque essa é a verdade de Deus. E o povo está omitindo a verdade de Deus. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. O Senhor ainda te julga como pecador. E aqui o Senhor está dizendo: sou eu, Deus, que te digo que você é um pecador e que as suas práticas é abominável diante de mim. Não sou eu que estou dizendo isso, mas é a palavra. É a palavra, irmãos. E por que não dizemos como somos blasfemados? E como alguns dizem que dizendo façamos males para que venhamos bens, né? Faz o mal e quer o bem. E é assim que estamos vivendo o evangelho de hoje. Um evangelho hipócrita, um evangelho fajulo, um evangelho mentiroso, um evangelho, né, onde o povo quer ser agradado. Eu ainda vivo, eu ainda sou cristã conforme diz a palavra, pois eu não pago o preço da obediência para fazer o que o povo quer, para conceder a vontade da carne do povo. Mas eu prego o que o Senhor manda. E essa é a palavra que o Senhor colocou e diz: prega essa palavra, leva essa palavra. O povo precisa conhecer a verdade. O povo precisa conhecer qual é a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. E assim diz, né? Porque não dizemos como somos blasfemos e como alguns dizem, que dizemos façamos males para que venhamos a condenação desses é justo, pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. O Senhor aqui está dizendo: não tem nenhum santo, judeus, ou grego, ou brasileiro, ou americano, toda essa nação é pecadora. É pecadora. E quem está dizendo isso é Deus, não sou eu, é a palavra. E a palavra é Deus, porque Deus é a palavra. Amém, irmãos? Vamos continuar. E façamos males para que venhamos à condenação desse justo, pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas tramam enganosamente e pecúnia de áspides está debaixo de seus lábios. Então, cuja boca está cheia de maldição,
Irmãos, temos que ter cuidado com o que proferamos nós. Quando proferimos bênção, a palavra tem poder. E quando nós proferimos bênção, os nossos filhos, a nossa família, tem muitas mães que sem querer profirem maldição na vida dos seus filhos, sem querer profere maldição na vida da sua família. Irmãos, a palavra tem poder, e quando você profere algo da tua boca, aquela palavra tem poder. Começa a proferir palavra de bênção sobre o teu filho, sobre a tua casa. Começa a proferir bênçãos na tua casa, libertação, né? Que você vai ver que a tua vida vai melhorar, porque a palavra tem poder. Aleluia! Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramarem sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada. Irmãos, nenhuma carne será justificada. Nenhuma carne será justificada. Você não adianta praticar o que você acha que quer praticar e depois você diz, Deus me perdoa. Pois vemos muito nos dias de hoje, irmãos, pessoas que praticam o pecado, faz o que ela sabe que é abominável aos olhos de Deus e depois diz, mas Deus me perdoa. Deus te perdoa sim, pois Deus é um Deus misericordioso, mas Deus te perdoa quando você se arrepender. Deus te perdoa quando você abandonar suas práticas. Deus te perdoa quando você endireitar as suas veredas. Deus te perdoa quando você se arrepender e reconhecer que Ele é Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida e que não há nenhum outro além dele. Então ali Deus te perdoa. Quando você proferir com a tua boca que o Senhor é o teu Senhor e Salvador, aí Deus te perdoa. Amém, irmãos? E ora nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento. É pela lei que vem o conhecimento do pecado. Aí você me diz, pela lei. Elaine, o que é a lei, irmã Elaine? A lei é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a lei. Você tem que pôr em prática a palavra de Deus, é a lei. Aqui o Senhor diz, é abominável toda sorte de abominação, a qual eu li antes. Aquele é o pecado ao qual o Senhor rejeita. É o pecado a qual o Senhor tampa os seus olhos para não ver. É um pecado a qual o Senhor fecha suas narinas, porque o pecado fede diante de Deus. O pecado é como uma podridão diante das narinas do Deus Altíssimo. O pecado é tão abominável aos olhos do Senhor que ele vira o seu rosto para não ver o pecado. E aí vocês querem continuar praticando o pecado e dizendo, mas Deus me perdoa, né? E ainda culpam o Senhor pelos seus pecados, pelos seus erros, pelos seus atos. Aleluia! Irmão, essa palavra o Espírito Santo colocou em meu coração hoje. E me disse, fala sobre a minha ira, pois o Senhor está irado. Essas festas de carnaval, a qual está acontecendo atualmente, espera e veja, pois quando terminar esse carnaval, a ira de Deus vai se acender contra este povo.
A ira do Senhor vai abater contra este povo. E quem paga são preço por causa do pecado de toda a humanidade, paga os inocentes, aqueles a qual vivem uma vida em retidão, mas o Senhor é misericordioso, né? O Senhor conhece o teu íntimo, conhece o teu interior, Ele sonda teu coração e a tua mente. Aleluia! Irmãos, vamos rever os nossos caminhos. Nós temos visto abominação, todo tipo de abominação aos olhos da humanidade, mas eles veem e se agradam dos seus pecados. A palavra do Senhor diz: sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. É por isso que devemos viver em santidade. Elane, irmã Elane, é impossível viver em santidade. Não, é possível viver em santidade. Sou pecadora? Sim, eu sou pecadora, porque diz a palavra que eu sou pecadora. Não tem um justo, a palavra diz não tem um justo. Mas eu ainda assim, sendo pecadora, eu procuro viver uma vida em santidade. E como você pode viver uma vida em santidade? Fugindo do pecado. Fuja do pecado. O que é todo tipo de pecado? Grande, pequeno, médio, não importa. É pecado, fuja. E como eu devo fugir? Fuja. Evita. Se você sabe que a música mundana ali está tocando e aquela música pode te fazer cair, vai para um outro lado. Se a tua amiga se você vê um vídeo na internet, a qual lá tem a cobiça, e a cobiça vendo mulheres, vendo homens bonitos com os peitorais descobertos, aonde estimula os nossos sentidos carnais, os desejos da carne, não veja, salta, pula. Pois quando você vê um homem lá muito bonito, aonde desperta os instintos da carne, o instinto carnal, porque nós somos carnais, aquilo é pecado. Quando você vê, você cobiça, você já pecou. Você olhou um homem, você cobiçou ele, você pecou. Então, irmã Elane, eu já estou condenado. A palavra de Deus diz que não tem um justo, mas tem uma esperança. E a nossa esperança é Deus, é o Senhor. Pois quando você vive uma vida de retidão, o Senhor vê a sua intenção, o Senhor vê teu coração. Então, irmãos, a gente tem que aprender a pôr em prática. Não é fácil viver a vida de santidade. Não é fácil não, irmãos. É uma luta constante, pois é uma luta, uma batalha do espírito contra a carne. O espírito deseja a santidade e a carne deseja o pecado. Irmãos, é uma luta entre o espírito e entre a carne. O meu espírito deseja a espiritualidade, a palavra, a santidade, mas a minha carne, o meu corpo físico, a minha carnalidade deseja o pecado. Amém, irmãos? Irmãos, eu espero que esse estudo tenha sido um estudo a qual os irmãos têm se edificado, pois eu tenho crescido espiritualmente com esses estudos, pois eu também estou aprendendo, pois a gente nunca tem conhecimento o suficiente, pois só Deus é o conhecedor de todas as coisas. Mas nós buscamos compreender e entender a vontade do Senhor, pôr em prática a vontade do Senhor e viver uma vida em santificação. Amém, irmãos? Amém? Ah, como é bom louvar o Senhor. Então, irmãos, vamos orar ao nosso Deus e entregar, sim, o nosso estudo. Vamos entregar o estudo bíblico para que o Senhor faça a obra. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo.
Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua serva diante da tua graça, ó Deus, entregando esse estudo bíblico em tuas mãos, ó Pai, que seja feita a tua vontade, ó Deus. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, meu Deus, pela palavra, Espírito Santo, que ministraste em meu coração. Ah, querido Espírito Santo, tem ministrado a palavra da santidade, da santificação, e tem direcionado a sua serva diante da sabedoria, mas não sabedoria humana, sabedoria espiritual, pois a palavra do Senhor é a sabedoria. Não provém de mim, mas a palavra de Deus é já a sabedoria. Aleluia, louvado seja o nome do Deus Altíssimo, pois a honra e a glória vai ao Senhor. Em nome de Jesus eu já agradeço, amém.